Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muitíssimo especial, Augusto Santos, diretor-geral para a América Latina da Martin Brown. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. E me acompanhando hoje na bancada, professora de administração da SPM São Paulo, Anaísa Salvador. Augusto, um prazer enorme ter você aqui. A gente sabe como é difícil tirar um diretor das suas funções para vir numa entrevista, ainda mais da América Latina. Conte-nos tudo. Fale da Martin Brown, quais são os planos, os números, dá um big picture para a gente. Bom, Pedro, inicialmente, muito obrigado pelo convite, tá? Eu acho que é importantíssimo. Eu acredito muito na questão de uma parceria entre empresa e escola, porque eu acho que essa é a única forma que a gente tem de fazer com que o aprender universitário realmente fique próximo ao que a empresa precisa e que a empresa comece também a perceber a importância de toda essa questão universitária, esse treinamento, esse aprendizado. Então, assim, eu acho que eu sou muito interessado nesse tipo de coisa, então eu te agradeço bastante o convite que você fez para a gente. Bom, a Martin Brown é uma empresa que está hoje ela tem 90 anos no mercado já, parte como distribuição, parte como fabricante de papéis, né, uma história um pouco mais longa. Hoje, aqui no Brasil, a gente atende 11 redes. A principal é McDonald's, que foi aquela que começou, né, que a gente começou com McDonald's, e outras redes também, dentro da área, toda a área de food service, como Bob's, Subway, McDonald's, já falei McDonald's, Bob's, Subway, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Incrível. Girafas, Domino's Pizza, duas casinhas de cinema, Cinemark, Cinépolis, e uma sorveteria que é a Fredo. Então, assim, a gente movimenta hoje alguma coisa em torno de uns 40 milhões de caixas por ano e atendendo em torno aí de 5 mil restaurantes no Brasil inteiro, 5 mil. de norte a sul do Brasil. A gente está uma presença nacional. A gente tem hoje centro de distribuição em Recife, no Cabo de Santo Agostinho, em Curitiba. Aqui em São Paulo a gente tem 3 centros de distribuição, que é Osasco, Jacareí e Guarulhos. Um CD também em Santa Catarina, basicamente para importação. E mais 11 pontos de cross-docking espalhados no Brasil inteiro, que faz com que essa rede logística se torne um pouco mais, não mais barata em si, mas muito mais eficiente, digamos assim. Sim, claro. Né? Quando você pode tirar produtos de forma consolidada do centro de distribuição, levando até um cross-docking, do cross-docking você faz o last mile, né, para entrega em restaurantes. Né? Então é um modelo assim, bastante interessante de logística, e que faz com que os restaurantes sejam atendidos com muita rapidez também. Pra você ter uma noção, a Martin Brown hoje, nós trabalhamos internamente com alguma coisa em torno de 8 a 10 dias de estoque. E um restaurante tem em torno de 3 dias de estoque. Então, a execução da logística, né, a exatidão da logística, ela é fundamental. O relógio suíço. Para você não chegar num restaurante, um McDonald's, você não encontrar batata frita, por exemplo, entendeu? Ou não chegar numa Fredo, não ter sorvete e tal. Então, assim, realmente, os clientes, eles confiam muito na pontualidade, na eficiência, na qualidade de serviço da Martin Brown. Principalmente levando em conta que a gente está trabalhando aí com perecíveis, com itens que têm sensibilidade a calor, essas coisas todas assim. Então, assim, é uma logística complexa, bonita, e que acho que cumpre o seu dever, né? Agora, como eu te falei um pouco antes, né, logística é o meio das coisas, é o meio que a gente utiliza para chegar nos restaurantes, né? Porque eu posso dizer que o core business da empresa não é logística. Nosso core business é gerenciamento de supply chain, é inteligência de supply chain. Quer dizer, você fazer com que a cadeia de fornecedores, nossa distribuição e restaurantes, ela funcione de uma maneira suave, né, sem sobressaltos, que você não tenha excesso de estoque em lugar nenhum, falta de estoque também em lugar nenhum, né, e que tudo isso aconteça de uma maneira bem adequada, levando em conta aí lead time de matéria-prima, lead time de produção de produtos, lead time de entrega e assim por diante, né? Porque tem muita coisa que é importada, né? Matéria-primas importadas, né? Então você tem que levar em conta todas essas variáveis para fazer com que o trabalho da Martin Brown atenda realmente os seus clientes, de forma a fazer com que ele nunca perca uma venda. Essa é a ideia.
incrível, né, Anaís? Um ponto para passar aqui para a Anaís. Augusto, quando a gente fala de logística supply chain, considerando a dimensão do Brasil, as dificuldades logísticas do país e também da América Latina, é um desafio a mais. Mesmo que vocês tenham centros de distribuições mais próximos e outras unidades por last mile, como é trabalhar no Brasil e, sobretudo, nesse momento de mudanças climáticas mais agudas? A gente vê interrupção, por exemplo, de fornecimento no Rio Grande do Sul, grandes enchentes, estradas com dificuldade. Pedro, é assim, você tem que ter bons planos de contingência. Acho que esse é o ponto principal. E você ter, eventualmente, rotas adequadas, você saber por onde você vai chegar com os produtos. Assim, a logística no Brasil é muito complicada, porque ela é basicamente rodoviária, você não tem muitas opções, mesmo lá para Manaus, cabotagem nem sempre é a melhor opção que a gente tem. É, mas é para isso que a gente é especializado. Quer dizer, Claro. a gente desenvolve uma inteligência de operação que faz com que a gente não tenha, que a gente consiga superar esse tipo de coisa. E você tem realidades piores do que essa. Na América Latina, por exemplo, você tem um caso muito crítico para a gente, que é Porto Rico, que todo ano, agora, quando chega em setembro, outubro, é Furacões. assolada pela temporada de furacões. Sim, Então, todo ano a gente fica assim, esperando para ver o que vai acontecer. Você pode ter furacão leve, nem aparece nenhum furacão, só tempestade tropical, essas coisas assim, ou furacões pesados, né? O ano passado a gente teve um furacão um pouco mais pesado na região, que deixou a ilha 30 dias sem luz, que dificultou realmente o trabalho dos restaurantes, assim por diante, né? Então, assim, o que a gente tem que ter isso é plano de contingência, conhecer muito bem a malha, quer dizer, ter uma boa malha de distribuição, é, e porque se você estiver preparado, as coisas acontecem, sim, claro. né? Acho que então você tem muito disso aí. Agora sim, né, você tem que se brigar aí com um pouco de infraestrutura, tem essas coisas assim que a gente sabe que a gente está no Brasil, a gente sabe como é que as coisas acontecem, né? Tá melhorando, eu acho que assim, nossa infraestrutura está melhorando, as estradas estão melhorando, mas ainda tem muito ainda para a gente avançar nesse sentido, né? Bacana. Você tem uma trajetória longa, né, lá na Martin, e há mais de 20 anos você ocupa, né, posições C-level, mas há 30 anos você está lá e você falou que passou por áreas diferentes, né? Como a gente está numa escola de administração, eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua trajetória, a importância de ter passado por essas diferentes áreas, como isso ajudou você a estar preparado, até porque o Pedro fez essa pergunta e você já está preparado. Você falou, a gente tem um plano de contingência bem feito, então uma situação como essa do Rio Grande do Sul que abalou o país, para vocês que são uma empresa que já estão muito bem estruturados, isso pode não ter sido nenhuma surpresa, né? Por conta dessa, como você falou, inteligência de gestão. Para os nossos alunos mesmo aqui na SPM, alunos de administração, como você compartilharia um pouco dessa sua trajetória, a importância de cada experiência que você teve para chegar onde você está hoje? Legal. Bom, o meu background é financeiro. Então, eu trabalhei em área financeira durante muitos anos, e mesmo antes da Martin Brown. Então, eu trabalhei na Bolsa de Valores, eu trabalhei na Arthur Andersen, e comecei na Martin Brown como gerente financeiro. E como gerente financeiro, na época, eu acabei me envolvendo também em alguns outros pontos da empresa, né? Era uma empresa ainda até pequena naquela época, hoje em dia é muito maior. Naquela época a gente tinha, sei lá, 100, 150 funcionários, hoje tem 1.200, né? Então eu comecei também a atuar em algumas outras áreas, apoiando, mesmo dentro da área financeira, apoiando outras áreas, até que em 2002, mais ou menos, a gente passou por uma crise bastante forte e a gente teve que fazer um plano muito forte de corte de custos, esse tipo de coisa assim, que eu trabalhei, né, diretamente, né, na questão de corte de custos, porque uma das minhas áreas que eu tinha era a área de orçamentos. E para minha surpresa, quando eu terminei, né, o plano, a gente fez tudo o que tinha que fazer, me disseram, olha, você fez o plano, agora se implementa. Então eu fui promovido para diretor de operações. E foi uma coisa muito interessante, né? Porque quando a área financeira, ela vê a empresa pelo retrovisor, né? Quando você está em operações, você vê a empresa no dia a dia. Você vê, assim, é muito rápido, as decisões são rápidas, implementadas muito rapidamente, principalmente uma empresa 24/7 como a gente é, né? Então eu tive que aprender muito de operações. Assim, eu tive um chefe meu muito antigo aqui na Arthur Andersen, que ele dizia para mim, que ele me disse uma certa época, depois eu comprovei isso, que quando você é líder, não necessariamente você tem que saber tudo.
mas você tem que ter do teu lado as melhores pessoas que possam te dar, assim, o principal, o cenário, te mostrar o cenário, te educar para que você possa tomar a melhor decisão. E assim foi. A importância da equipe, né? A importância da equipe, que você tem que ter do seu lado uma equipe boa. E naquela época, quando eu fui para operações, eu tinha uma equipe muito boa, de gerentes de centro de distribuição. Então, eles me fizeram, assim, eu me eduquei muito com eles e eu trabalhei em operações durante bastante tempo. Em operações também, depois, que eu, mais no final da área de operações, eu fui também responsável, eu comecei a me envolver muito com as negociações com o nosso cliente principal, que era o McDonald's. E a gente começou, depois de um certo tempo, pensando que assim, a gente precisava expandir a empresa. Sair do McDonald's, não sair do McDonald's, mas não ter apenas uma dependência de um único cliente, que era o McDonald's. E a gente começou, então, a fazer um mapeamento das redes do mercado, as 10 principais redes do mercado que seriam aspiracionais para nós, para a gente poder expandir. Mesmo que concorrentes. Mesmo concorrente, sem dúvida. Porque a gente está no mercado de food service. Sim. E todo mundo concorre com todo mundo, né? Sim. Tá certo? Concorre pelo bolso, no mínimo, né? Então a gente fez uma listagem lá de 10 empresas, 10 cadeias grandes, e a gente começou a pensar que como implementar, como a gente trabalhar como a gente expandir a empresa para outros clientes, porque a gente era muito conhecido por distribuir para o McDonald's e não, né, não para outros clientes. Naquela época muita gente pensava que nós éramos, inclusive, uma parte do McDonald's, né? Bom, quando a gente terminou esse plano, a gente mudou a estrutura, porque aquela outra máxima, né, que a estrutura ela tem que se antecipar à estratégia, né? Então a gente falou, bom, a gente vai ter que ter uma estrutura de vendas, uma estrutura comercial, para poder então atacar esse mercado. E nessa época então criou-se uma diretoria comercial e eu fui convidado para ser diretor comercial. Que foi uma experiência interessante, porque para financeiro é tudo menos comercial, né? Tudo menos comercial. Menos comercial. Aí eu assumi a diretoria financeira, a diretoria comercial, com a responsabilidade de expandir, né, o nosso negócio. E é muito legal que quando a gente olha agora para trás, a gente percebe assim, que dessas 10 redes que a gente mapeou, hoje nós temos 8. Mas, Augusto, abre esse ponto. Como foi? A Martin Brown é classicamente B2B. Sim. É sempre uma venda complexa. Como vocês abordaram os clientes? Claro que vocês já tinham um primeiro cliente, que é um ícone mundial, mas como é que foi essa mudança de um cliente único para essa crescente no comercial? Tem 2 aspectos que eu acho que é importante, Pedro. O primeiro aspecto é o seguinte, quer dizer, bom, eu tive que ir ao mercado e ter que começar a convencer o mercado que a Martin Brown não era exclusiva do McDonald's, não era um fornecedor exclusivo do McDonald's. Obviamente, eu tive que também, negociar isso com o McDonald's, né? Olha, a gente está indo para o mercado. Ele é o nosso principal cliente no mundo, porque a Martin Brown hoje nós estamos em 18 países, né? E o McDonald's continua sendo o nosso principal cliente. Então, a gente teve que primeiro, assim, negociar muito bem esse tipo de coisa com o próprio McDonald's. E aí, mercado, para mostrar para o mercado, assim, que a gente, olha, era uma empresa independente, e que a gente estava disposto a buscar novos clientes e a gente tinha capacidade para buscar novos clientes. Então eu lembro que assim, o início foi muito interessante, porque no início eu comecei a fazer muita palestra em faculdade, palestra em associações, a BIA, a BF, essas coisas assim, para a gente se tornar conhecido, participei de feiras, na verdade para tentar fazer com que a nossa marca, ela começasse a tomar uma relevância maior para o mercado como um todo, e não só para o McDonald's. Para mudar a percepção. Percepção. Primeira coisa, mudar essa percepção. E depois começar, então, a pegar aquela lista dos 10 e começar, então, a atacar alguns deles. É interessante que alguns deles, a gente não precisou ir direto neles, eles vieram até nós. Quando essa percepção começou a ficar um pouco mais clara, eles começaram a vir atrás de nós também, né? Até nós, e a gente começou. Então, eu lembro que o nosso primeiro cliente, que nós tivemos, foram 2 anos para a gente conseguir o primeiro cliente. Até porque o nosso negócio é um negócio que a gente chama de intimidade com o cliente, né? É um negócio onde a gente está dentro da estratégia do cliente. E esses clientes têm contratos de longo prazo, então na medida que as coisas foram acontecendo, aquele namoro, não sei o que e tal, a gente, depois de 2 anos, a gente conseguiu o nosso primeiro cliente, que foi a Subway. Um pedaço do Brasil, Subway, e a partir daí a gente começou a aumentar o nosso portfólio de clientes, né? Então esse é um aspecto. O outro aspecto que é muito interessante, Pedro, é assim, mudar a cultura
da empresa. Porque assim, no início, todo mundo queria que os clientes nossos fossem iguais ao McDonald's. Mas eles não são iguais ao McDonald's. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua forma de trabalho, cada um... É diferente. Não é nenhum pior, nenhum melhor. Eles são diferentes. Até os produtos, em alguma medida, né? Não, são diferentes também. Tudo que você pega um Subway, é um produto totalmente distinto e tal. Então a gente teve que começar a fazer uma mudança, que talvez essa mudança foi, acho que, a mais importante que a gente teve. Quer dizer, mudar a cultura interna da empresa para dizer o seguinte: olha, todos os clientes são importantes, a gente tem que atendê-los da mesma forma, com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, com a mesma importância, independente se o volume dele é 100 ou se o volume dele é 50. Né? E foi uma coisa demorada, porque as pessoas estavam acostumadas com o ritmo de um certo cliente que trabalhava de uma certa forma, e para absorver depois de toda essa mudança, Sim. foi uma coisa demorada, foi uma mudança cultural bastante forte, e que foi capitaneada pela gente no comercial, né? A gente trabalhava com isso de maneira muito forte, com todo mundo, com operações, não sei o quê. Eu tinha acabado de ser operações, né? Sim. Então eu tinha que trabalhar esse pessoal de operação para esse tipo de coisa, né? E para fazer. Então, essa mudança cultural foi, acho que, uma das coisas principais que a gente teve e que propiciou para a gente no futuro fazer novas expansões, né? Então, então eu passei por essa área comercial durante alguns anos, adorei também a área comercial. Eu tenho para mim, né, uma das visões que eu tenho, que assim, que a gente acaba gostando de tudo aquilo que a gente conhece, né? Então, na medida que a gente vai conhecendo, cada área tem a sua coisa legal. Finanças, porque foi aquilo que eu sempre fiz na vida. Operações, você aprende a operação em si, qualidade, logística, eu tenho uma série de variáveis. E comercial, você tem contato com as empresas, com pessoas. Sim. E você vai desenvolvendo uma forma distinta de trabalhar, de pensar, de ver o mundo, de conhecer o negócio, né? Então aquilo me trouxe uma satisfação muito grande. Aí depois, passado alguns anos, acho que foi em 2014 mais ou menos, eu voltei para a área financeira como diretor financeiro. A área comercial acabou sendo tocada depois por um outro diretor, né? Foi uma outra mudança que eu tive. E nessa área, quando eu voltei para a área financeira, uma das coisas que eu queria era também transformar um pouco a área financeira numa área um pouco mais voltada para o cliente. Porque assim, o financeiro habitualmente fala não, com muita facilidade. Né? Financeiro e o jurídico. Não, bom, não pode. Passou ali, não. Então a gente diz assim, então, é não, legal, mas qual é a alternativa? O que a gente pode fazer para atender o anseio de um cliente? Ele tem uma dor. Eu não posso dizer para ele, olha, eu não tenho nada a ver com a sua dor. Não, eu tenho que buscar uma alternativa para você. Então eu fiquei durante algum tempo na área financeira também, foi um tempo muito bom também. Eu até pensei, bom, agora eu me aposento na área financeira, a coisa acaba, né? Mas depois, acho que foi em 2017, eu fui então convidado para ser o CEO da operação, inicialmente no Brasil e logo em seguida para a América Latina, trazendo aí 3 novos países, né, que na época, então, que era Costa Rica, Porto Rico e Panamá, e que também foi uma experiência muito interessante, porque assim, quando eu me tornei CEO, a primeira coisa que veio na minha mente é assim, eu tinha aqui no Brasil, né, 1000 famílias que dependiam das minhas decisões. Os colaboradores. Exatamente. Diretos, né, fora os indiretos. É sempre um peso, né? Quando você começa a pensar isso daí, é uma outra visão de negócio que você tem. Quer dizer, eu tenho que dar resultado, sim, eu tenho que dar resultado, mas não a qualquer custo. Sim. Porque eu tenho pessoas que estão trabalhando comigo, que dependem de mim também, dependem das decisões que eu tomo, que eu tenho que ter, digamos assim, o misto, né, de racional e emocional que permita tomar as melhores decisões, né, no momento certo, né? E foi na época da pandemia, né? Na época da pandemia eu era o CEO, né? E uma das coisas que a gente fez muito na Martin Brauer foi tentar proteger o máximo possível as nossas pessoas. A gente tomou muita decisão para beneficiar as pessoas também, mesmo sabendo que isso muitas vezes podia sacrificar um pouquinho mais os nossos resultados, né? E aí eu comecei uma fase minha de transição, né? Então uma coisa também que foi muito importante nessa época, quando eu comecei a pensar, bom, eu tenho que pensar em deixar a Martin Brauer, né? Até porque as pessoas mais jovens estão vindo, eles precisam, né, assumir esse negócio, né? A gente começou um processo muito forte de plano de sucessão. Então, na época, eu treinei um sucessor.
que hoje, desde 2022, assumiu a operação brasileira. É um jovem, tem 40 anos de idade, menos 40 anos de idade, um talento. E eu hoje estou concentrado então nas outras 3 operações. E operações de Costa Rica, Panamá e Porto Rico. E devo ficar ainda mais, talvez mais um ano na empresa, ainda assumindo essa área, para depois então pensar no meu plano futuro que eu tenho fora da Martin Brauer, né? Que eu já estou trabalhando no meu plano B também, já faz bastante tempo, né? Então, assim, acho que de tudo isso, é uma coisa que é legal também, acho que é dessa trajetória toda, que é quando eu fui responsável por 3 países a mais, né, além do Brasil. Uma coisa que é muito interessante é você começar a perceber a cultura diferente da empresa. Mesmo dentro do mesmo chapéu, são Exatamente. empresas ligeiramente diferentes, Pedro, operações ligeiramente diferentes. a gente tem os mesmos valores no mundo inteiro, mas a forma de muitas vezes viver os valores são distintos. Quando a gente começou a falar sobre diversidade, equidade e inclusão, a gente fala sobre diversidade, equidade e inclusão de forma diferente em cada país. Então a forma de se decidir, a forma de trabalhar, o tipo de conversa que você tem com as pessoas é totalmente diferente, porque o país é diferente, a história é diferente, né? As pessoas são diferentes. E reconhecer como chama assim, essa divergência cultural, essa diversidade cultural, me trouxe também um aprendizado muito grande. Fica mais fácil de gerir as pessoas reconhecendo isso? Sem dúvida, sem dúvida. Porque você não faz as coisas só do seu jeito. Você tem que fazer as coisas de um jeito que seja compatível com a cultura local. Né? Para os alunos uma aula, né? Com certeza. Foi a duras penas. Eu aprendi isso aí, demorei um tempinho para aprender esse negócio. Aí começa a perceber que realmente é isso aí. Agora, dessa trajetória como um todo, eu acho que assim, se eu pudesse falar alguma coisa assim para os alunos, seria o seguinte: a gente vai ter desafios. A gente tem que assumir os desafios. A gente tem que ir em frente aos desafios. Porque se eu não tivesse aceito os desafios que eu tive, de vontade diária de uma forma tão diferente, né? Finanças para operação, para comercial, depois, enfim, se você não aceitar os desafios, você não cresce. Não cresce profissionalmente, mas também não cresce pessoalmente. Resiliência, então. Você tem que ter resiliência e tem que ter coragem, né? Quando o momento chega, entendeu? É aquela história, você tem que estar preparado, óbvio, ninguém vai te oferecer nada se você não estiver preparado. Isso é uma coisa que eu faço a minha vida inteira. Esse negócio de long life learning é uma coisa que eu tenho da minha vida toda, né? Eu sempre busco aprender sob diversas formas, né? Mas então você tem que ter o preparo. E quando chega a oportunidade, você tem que ter a coragem de superar e coragem de assumir esse desafio, né? Então, para quem é jovem hoje, né? Para quem está começando a sua carreira hoje, eu acho que é importante isso. Não ter medo, porque no final das contas a gente aprende. Né? Quando eu fui para a comercial, eu tive que aprender do zero, porque eu não conhecia absolutamente nada. Mas a gente começa a aprender, e eu acho que você aprende, você gosta, você acaba, sabe, fazendo com que as coisas aconteçam para sua satisfação, da empresa, e assim por diante. Né? Augusto, eu te perguntar um ponto que eu tenho visto de angústia nos jovens, nos profissionais que estão no início de carreira. A gente está vendo um salto, convergências tecnológicas muito claras e um salto enorme na inteligência artificial, que cresce em PG, no IPA, e tem conseguido fazer com que empresas resolvam problemas ou façam operações de uma forma muito eficiente e autônoma. Como é que a gente enxerga o futuro do emprego no Brasil e no setor de supply chain? Ele está correndo no sentido de automação completa? Quais são as luzes de alerta reais, tanto para as empresas que estão concorrendo nesse setor, como para os profissionais? Sim, sem dúvida. Acho que a logística, o setor de logística hoje, o de supply chain, ele, sem dúvida alguma, ele está se aproveitando, tem que se aproveitar da inteligência artificial. Então, você fazer previsão de demanda, pensar em melhorias operacionais, tudo isso vai depender cada vez mais de tecnologia. É muito importante isso, você trazer essa tecnologia para dentro. Então, eu acho que assim, não, é inexorável, não tem volta. Né? E a velocidade vai ser cada vez maior, isso daí. Né? Então, o que eu sinto é que assim, a gente tem que incorporar isso, os profissionais têm que aprender a lidar com isso. Principalmente os jovens. Eu estava vendo uma reportagem, lendo alguma coisa um tempo atrás,
dizendo que o grande problema do jovem com relação à inteligência artificial, muitas vezes, está no jovem, em função até da formação que eles têm, né, do seu perfil, não conseguir fazer a pergunta certa para um chat GPT, por exemplo, né? Quando muitas vezes com a gente, com o cabelinho branco que a gente tem aqui, por ter passado, até por ser mais analógico no passado, Sim. você consegue fazer perguntas melhores, né? Mas acho que é uma coisa que se aprende, com o tempo você vai, e com o tempo também, cada vez menos a inteligência artificial vai necessitar de perguntas, talvez tão completas assim, ela já vai estar pensando mais sozinho, assim por diante. O famoso do prompt engineering, né? Exatamente, exatamente. Então assim, eu acho que é inexorável, isso vai acontecer. Agora, o mercado, eu acho que o mercado vai se transformar. Talvez aquela chavão que você tem, muita profissão que você tem hoje, talvez deixe de existir. Mas a gente vai ter novas profissões. Eu vejo, né, o que eu sinto, pode ser que seja um período até que eu já nem esteja mais no mercado de trabalho, nem sei se vivo ainda, mas pode ser que de repente você tenha que começar a reduzir a jornada de trabalho, porque você vai ter gente demais em relação aos empregos que você tem, né? E tudo isso pode trazer para você até mais um equilíbrio, né? Que é interessante, um equilíbrio de vida com profissional, de vida pessoal com vida profissional, né? No futuro. A gente não pode ter medo dessa tecnologia, mas a gente tem que saber como essa tecnologia pode melhorar a nossa própria vida. Né? Por exemplo, quando eu fui morar, eu moro em Campos do Jordão. Eu fui morar em Campos do Jordão por causa da pandemia. Né? Então, deu a pandemia, eu falei, bom, se é para ficar fechado em casa, bom, é melhor ficar fechado num lugar bonito do que em São Paulo. Do que em São Paulo. Então, eu fui lá para Campos do Jordão, trabalhei bastante lá em Campos do Jordão, virtualmente, né? E eu aprendi a trabalhar com a tecnologia. E hoje eu trabalho direto, principalmente com os países, eu trabalho direto. Então, eu aprendi a fazer com que com essa tecnologia pudesse me ajudar a ter uma vida melhor, né? Você usou o lado bom que a tecnologia trouxe. Exatamente. Tentando... Eu acho que... Eu sei como é que você tem visto com os nossos alunos, mas eu acho que realmente eles precisam abraçar isso porque é uma tendência que não volta. É, de certa forma, uma caixa de ferramentas muito mais sofisticada. Hoje falam-se muito das futuras startups, ou dos futuros unicórnios de uma pessoa só. Sem dúvida. Então, assim, se o jovem tem essa engenhosidade de controlar a inteligência artificial, o ganho é enorme. E eles já nasceram digitais, né? Essa vantagem eles têm. Eu nasci totalmente analógico, né? Eles já nasceram digitais. E eu tenho tido muito contato com startup, bastante contato, né? Eu te falei meus planos B de vida, né? E eu sinto o quanto esse pessoal realmente usa a tecnologia de uma forma bastante, assim, pesada e complexa, né? Para trazer soluções boas. E eu acredito muito que as startups vão trazer isso aí. E os jovens têm que aproveitar isso. Né? Até esse empreendedorismo que está ligado à questão das startups. Acho que não era no meu tempo não tinha isso. Não. No meu tempo você ia trabalhar, ficar 30 anos na empresa como eu fiquei. Hoje em dia o empreendedorismo é uma coisa muito mais forte, acho que muito mais presente, e você tem que aproveitar isso. Augusto, foi uma honra, um prazer enorme ter você aqui no nosso programa. Dá para ficar a tarde inteira. Desculpa, mas você vai ser convidado várias vezes aqui para os fóruns, para os painéis. Parabéns pelos 30 e poucos anos na Martin Brown e esse histórico de passar pelas áreas chaves da empresa e pelo entusiasmo e olhar um futuro promissor também para os alunos. Obrigado, legal. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Legal, Pedro. Muito obrigado também, Ana. Obrigado também. Tá bom? Parabéns.